Bom, agora a gente vai falar sobre esta geração que dizem alguns não gostam muito nem de trabalhar e nem de estudar. O que será que eles gostam de fazer, né? A gente precisa entender um pouco também da geração para compreendê-la. Então nós temos aqui um doutor em psicologia clínica e da saúde, com especialização em educação empreendedora e gestão de pessoas. É professor da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Dr. Paulo César Porto Martins. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Bom, eu queria começar entendendo mesmo, né? Porque às vezes essa nem que se fala um pouco dessa geração traz um aspecto negativo, né? Ao mesmo tempo, será que se compreende? Queria saber a tua posição do que é realmente esta geração, Dr. Paulo. Vamos lá, a geração nem, ela é a característica daqueles que nem estudam e nem trabalham. Tá, mas isso já é esperado que eles façam isso porque tá ali entre 18 e 24 anos essa geração ou não? Não. O ideal é que estejam estudando que estejam ou trabalhando algo ou ambos, desse tipo. né? Com certeza. Pela idade, né? Com certeza, uma idade extremamente produtiva, uma idade que muitos estão se preparando para entrar no mercado. Tá. Agora, a ausência de uma atividade profissional ou de estudar no sentido de se preparar para essa atividade profissional, ela não é saudável e ela não é desejável. Tá. E será que eles estão perdidos? E é por isso que estão nessa de... Tá, e agora? O que eu faço? Enquanto não tem uma resposta, estão esperando. O que você vê nessa geração? Eu vejo que tem vários nenéns, né? Não é uma característica só. Por exemplo, nós temos aqueles de classe média, às vezes classe alta, que não querem fazer nada e foram acostumados pelos pais, digamos, a só fazer aquilo que querem e de repente acabam ali os estudos, não sabem o que fazer de uma faculdade, vão protelando e acabam, né, sendo sustentados pelos pais. São crianças grandes, são adultos que deveriam... Imaturos, exatamente. Eu ia falar que são crianças, mas com idade adulta. Né? Mas não é a maioria. Os estudos, por exemplo, da OCDE colocam, né, o Brasil como o segundo país que mais tem essa geração neném. Segundo país? Segundo país. Nossa. Perdemos somente para a África do Sul. Olha. O perfil que mais apareceu na pesquisa da OCDE são mulheres e pretas. E aí, quando a gente olha no detalhe do estudo, é porque elas estão cuidando ou de um irmão, ou de alguém mais velho, ou, olha que perigoso, dos filhos. Então, muitas vezes são meninas, né? São mulheres que acabaram tendo uma gestação, não tem um suporte familiar, muitas vezes nem daquele que, né, do companheiro, ou aquele, né, que acabou fazendo a concepção nessa jovem, e ela fica nessa situação. Nossa. Então a gente tem uma situação assim que puxa, ou aquela que tem que cuidar de algum ente mais velho, de repente com o avô ou da avó, e acaba ficando para as meninas fazer essa atividade. Né? Isso é um retrato ainda de uma sociedade machista, aquele modelo patriarcal que o homem tem que ir para fora e a mulher que cuide da casa. Né? Infelizmente isso ainda é presente. E os estudos mostram que numa situação de baixa renda, muitas vezes esse machismo, essa distorção da visão da mulher, ela é ainda mais acentuada. Agora, é interessante você trazer esse dado, porque nós tínhamos também uma situação de mães sem o apoio, digamos, ou mães jovens, ou sem o apoio do pai, que trabalhavam. Né? E agora você me traz uma situação em que parece que a avó, no caso, os avós, assumem essa criança junto com esse filho, né? E já não tem mais esse trabalho, nem esse estudo. O que mudou? Na verdade temos sim pessoas que trabalham, estudam, cuidam dos seus filhos ou cuidam de algum... Se viram nos 30 mesmo, Se viram né? nos 30, tem. Na verdade o que eu te passei assim, são resultados da pesquisa. A maioria dos nenéns são mulheres negras, né? Porque estão cuidando de alguém ou cuidando dos seus filhos. Estão sendo sustentadas por alguém. Estão sendo sustentadas por alguém, né? Mas não estão querendo ter ali um trabalho formal, não estão estudando, não estão se formando. Então é isso que eu queria entender. Qual que é a motivação? Porque geralmente, por mais que não seja uma situação ideal, mas se tornou mãe, se tornou pai, a pessoa geralmente corre atrás, né? Tem alguma coisa que explica nessa geração que não quer? Como assim eu não quero?
São vários correr atrás de fatores, alguma né? coisa. Nós temos aí um conjunto de pessoas dentro dessa geração que tem muitas vezes uma baixa autoestima, acha que nem adianta, nem vou buscar um emprego porque não tem emprego. Tá. Né? Tem pessoas que realmente são mais acomodadas. Eu vou ficar aqui cuidando do meu filho, já estou fazendo o meu papel. Entendi. Tenta ali algum tipo de auxílio, tenta ali algum tipo de apoio familiar ou através do governo. Então tem sim pessoas que são acomodadas, tem pessoas que tentam e muitas vezes por preconceito, por outros fatores já desistem, né? Não tem o que a psicologia vai chamar de resiliência. Diante daquela adversidade, eu vou superar, eu vou ir atrás, né? Então são várias pessoas. Eu acho muito delicado a gente colocar um rótulo só. Sim, que é bem abrangente, pelo É jeito, muito né? abrangente. Então nós temos que ver esse problema de uma forma muito ampla. Temos sim aqueles que são nem, que nem eu disse, que são sustentados pelos pais. Que querem mesmo. E os pais, às vezes, trabalhando na correria do dia a dia, falam assim, então eu continuo sustentando. Sim. E o tempo vai passando. Isso é preocupante. Porque algum dia esses pais não estarão, e aí como vão ficar esses jovens, né? Que nem eu brinco, que são adultos, mas que têm um comportamento ainda de adolescente ou de criança. Então essa é uma situação. Então também um olhar dos pais, né? Os pais que ainda têm filhos pequenos, né? O quanto você está ensinando o teu filho a fazer coisas que não gosta, a dificuldade. É isso que vai ajudar esses jovens. Exatamente. Ou eu sou aquele pai que tudo que o meu filho pede, eu vou lá e faço, porque senão ele vai chorar, ele vai brigar. Sim, Entende? entendi. É muito, Então, são adultos mimados. Sim. Então, esse é um problema. Um outro problema também é acesso a uma educação facilitada, por exemplo, para estudantes que são também mães, né? Aí tem todo um problema quando eu falo acesso, muitas vezes também envolve, por exemplo, creche. Ela tem onde deixar essa criança para ir trabalhar. Ela tem um apoio Exatamente. de alguém ou de alguma instituição. Como que as empresas enxergam quando vê uma menina, por exemplo, de 16 anos, de 18 anos, eu já sou mãe, muitas vezes mãe de duas, três crianças, né? O quanto este preconceito também vai impactar na empregabilidade dessa menina. Sim. Né? E lembrando, não são né? só meninas, a maioria são. Nós temos, lógico... Tem homens também. Homens também, né? Lógico que os estudos não mostram que eles estão lá preocupados com a paternidade, mas eles também têm essa questão, muitas vezes, do desânimo, de não acreditar, do se acomodar, alguém me sustenta, então eu fico como eu estou. E o tempo vai passando. Né? E isso é algo extremamente delicado quando nós temos, por exemplo, um panorama no Brasil que a pirâmide etária está se invertendo. Nós vamos ter cada vez pessoas mais velhas. E se nós tivermos uma quantidade tão grande de adultos que não querem trabalhar e não querem estudar... Aí vai complicar. Complica. Complica. É um problema social mesmo. Exatamente. Você vai envolver questão de violência, de produtividade, de competitividade. Sim, muito bom. Doutor Paulo, eu agradeço, viu, a sua presença. Vou deixar o seu contato aparecendo para o pessoal. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. E eu, antes de me despedir de você, quero aproveitar para deixar um abraço